Amém, igreja? Vamos dar início ao nosso culto, dando continuidade ao nosso culto da manhã. Quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé para a leitura da palavra. Diminui. Obrigado. Júnior, coloca para a gente Gênesis 39, versículo 2 ao versículo 4. Nós vamos ler esses versículos no início. Amém? Amém? Amém. Diz a palavra de Deus. E o Senhor estava com José e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. Gênesis 39, de 2 ao 4. Amém? Amém. Pai amado, obrigado pela tua palavra. A palavra foi lida, Senhor Deus. Usa-me como teu instrumento, para que tudo seja falado aqui, Pai, esteja de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, e seja do teu coração aos nossos corações. Abra nosso entendimento, abra nossos corações para receber o que o Senhor tem para nós nessa manhã. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? A igreja pode sentar. Essa passagem, né, conforme falei, ela é a história e a trajetória de José, que foi levado escravo para o Egito. E mesmo escravo, tudo que ele colocava a mão prosperava. Diferente do pensamento que nós vemos hoje em dia, a prosperidade bíblica ela vai muito mais além do que uma questão financeira, do que o acúmulo do dinheiro. Ela é definida como um estado de plenitude que abrange o bem-estar espiritual, emocional, físico e também o material. Amém? Amém. E a prosperidade ela está ligada diretamente à palavra de Deus, à obediência de Deus, aos seus princípios, preceitos e valores. Amém? Esses princípios, né, sendo aplicados na vida do homem. Quando o homem abraça esses princípios com toda a força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, foi o que Jesus ele nos deu quando ele falou do grande mandamento. Amém? Júnior, coloca para a gente Mateus 22, de 36 ao 38. Jesus falando do grande mandamento. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Amém? É colocar o Senhor Deus acima de tudo, colocá-lo como prioridade em tudo. Eu já falei que a palavra amém, eu dei até um exemplo aqui de uma pessoa que cai no rio ou no mar, está se afogando e passa um tronco boiando. E ela se agarra naquele tronco ali, com todas as suas forças. Esse é o amém. Você se agarra com todas as suas forças. E assim é quando você se agarra nos preceitos, princípios e valores de Deus. Você se agarra com todas as forças. E Deus se chega até você. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. E a palavra hebraica ela usada para prosperidade é salar. E ela tem o significado de se destacar, de se apressar. É o sentido de alguém se sobressair com rapidez, com dinâmica. É alguém que se destacou e fez algo em pouco tempo. É você prosperar, você conseguir rápido aquilo que você estava almejando. E ela tem esse sentido e faz muito bem esse sentido, porque quando você coloca Deus em primeiro lugar em sua vida e segue seus princípios, é como se Deus se apegasse a você. E ele começa a acelerar os processos na sua vida. Parece que tudo começa a fluir. Eu creio que os irmãos já passaram por alguma experiência de você precisar fazer alguma coisa, você se agarra tanto com Deus
e parece que é como se o mar vermelho abrisse diante de você e você passa. Amém? Amém. Porque você não está brincando. Eu cito até uma... Eu sou da época do disquete, tá, amados? Os jovens talvez não saibam o que é isso. Eu trabalhava na secretaria da igreja e eu coloquei tudo no disquete. Caí nesse erro. E o disquete simplesmente parou. Ele não abria, não fazia. Eu levei em alguns profissionais. Eles falaram que o disquete estava corrompido, não tinha como resgatar aquele serviço. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Papai é muito bom. Aí eu fui lá na secretaria sozinho. Eu falei, pai, o senhor sabe que não é brincadeira. Eu preciso desse trabalho. Faz alguma coisa. Eu botei o disquete, ele abriu. Deus continua agindo ontem, hoje e vai agir eternamente. Amém? Porque não é brincadeira. Você estava fazendo o trabalho de Deus. Então, quando você se agarra em Deus, Ele se aproxima até você. Amém? Isso nos faz pensar um pouco se determinada coisa em nossa vida ela está se arrastando. Será porque é o tempo de Deus, né, para aquele propósito? Ou talvez nós não estamos nos agarrando em outras coisas que não são os preceitos, os valores e os princípios de Deus, valores do Pai. Tem alguma área na sua vida que você sente que está travada? Alguma coisa que parece estar emperrada? Nós devemos ter o cuidado com o caminho que nós estamos traçando, com o caminho para a prosperidade que nós estamos tomando. Então, como que nós vamos saber qual é a vontade de Deus? Conhecendo a palavra dele. Amém? Coloca para a gente, Júnior, por gentileza, Josué 1:8. Palavra de Deus a Josué. Moisés já havia morrido. E Deus chega para Josué e fala: não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Medite na palavra de Deus de dia e de noite. Assim como Deus falou para Josué, essa palavra para cada um de nós. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela revela o caráter dele. E, portanto, ela nos ensina a reconhecer quando é Deus que está falando. Nós devemos ter muito cuidado com a gente escuta por aí. Infelizmente, hoje em dia, tem muitas pessoas que estão vendendo a prosperidade. É você dar tanto para receber um outro tanto. Não é assim que a gente escuta? Infelizmente. Como se Deus trabalhasse com barganhas, com trocas. É como se a prosperidade, né, fosse somente algo material. E não é. Infelizmente, muitos ainda confundem a prosperidade estando ligado a ter uma conta bancária gorda, desculpa a expressão, porque estão seguindo princípios que frequentemente pregam que a riqueza material é o único sinal da aprovação divina e que a pobreza é fruto do pecado. Quem já ouviu isso? Quando você passa com uma provação, está em pecado. São ensinamentos. Assim como lá na época de Jó, né? Os amigos dele chegaram. Porque naquela época eles tinham o pensamento. Se estava acontecendo, é porque tinha alguma coisa que não estava bem. Eles ainda não tinham conhecimento que às vezes era Deus tratando alguma coisa. Era um propósito divino. E muitas pessoas ainda carregam isso até os dias de hoje. E Deus não é assim, amado. Amém?
são doutrinas que, infelizmente, elas distorcem ou simplificam os textos bíblicos. E muitos acreditam e seguem essas doutrinas. Enquanto que a Bíblia, ela nos ensina que a prosperidade mesmo, ela se baseia no equilíbrio, no caráter da vontade de Deus. Reconhecendo que pode haver períodos de escassez, sim. Mas Deus não desampara. E que o sofrimento não é necessidade de falta de fé. Infelizmente, a gente escuta muito isso, né? Mas vamos nos basear naquilo que está escrito. Amém? Amém ou não amém? Muito amém? Muito amém, irmã Rita? Amém. Amém. E a palavra de Deus nos ensina que ser próspero é não passar necessidade, ainda que haja escassez. Coloca para a gente, Júnior. Filipenses 4, 12 e 13. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Amém. Se você está ouvindo outra coisa sobre prosperidade bíblica, eu te aconselho a tomar cuidado, porque tem muitos ensinos aí que levam a caminhos que não são de Deus. Essa semana mesmo, eu vi uma postagem, era um vídeo, em que geralmente eu não me pronuncio nessas postagens, mas como a pessoa estava usando a palavra de Deus, e eu estava usando a palavra de Deus para fazer uma venda, 2 erros, aí eu me pronunciei, porque ela usou o texto de Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E a pessoa, ela colocava, não, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Mas Jesus não falou isso. A palavra é bem clara. Jesus falou, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava se referindo a todas as coisas que ele falou nos versículos anteriores. Mas as pessoas pegam um texto sem o seu devido contexto e deturpam alguma coisa e acabam levando outras pessoas ao engano. Quem está entendendo? Amém? E Jesus, ele falava, né, todas essas coisas, como comer, beber, se vestir, e não todas as coisas. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós vemos. Porque, como eu falei, se você pegar um fragmento de texto, você pode criar um ensino que não é bíblico. E, infelizmente, a gente vê muito isso por aí. E com a prosperidade é a mesma coisa. Você pega alguns textos isolados e, se for bobear, você está vendendo um pedacinho do céu. Não é assim? E tem gente que compra. A irmã falou tudo, infelizmente. Vós errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, não é isso? Jesus falou isso. E por favor, amados, não se escandalize com o que o pastor vai falar. Todo cristão que segue os preceitos, princípios e valores de Deus, ele será próspero. Mas nem todos serão ricos, no sentido dos bens materiais. Amém? Então, entendendo a diferença? Amém? Porque, conforme eu já falei, ser próspero é não passar necessidade. E quando a pessoa entende isso, ela dá glória a Deus em qualquer situação. Porque ela sabe que mesmo passando por alguma tempestade, ela não está sozinha. O Senhor está no barco com ela.
Eu não estou dizendo aqui que você buscar uma vida confortável é errado. E o que o dinheiro é pecado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não pode fazer disso sua prioridade, seu projeto de vida. Do contrário, você acaba esquecendo as outras coisas. Até porque tem as coisas mais importantes, elas não têm preço. Ela tem valor. Um abraço, um carinho, um amor, um estou preocupado com você. Amém? Coisas que o dinheiro não compra. Tem pessoas que reclamam que recebem mensagem de bom dia no Zap. Ah, se a pessoa todo dia manda mensagem de bom dia, mas você já parou para pensar? Se você recebe uma mensagem de bom dia, é porque alguém em algum lugar lembrou de você? Porque vai chegar o dia que essa mensagem não vai chegar para você. Então dá valor à pessoa que está perto de você. Dá valor à pessoa que lembra de você. Isso é ser próspero. É ser lembrado. No mundo onde o amor de muitos está esfriando, onde as pessoas são esquecidas, receber um bom dia é um privilégio. É sinal que alguém lembrou de você. Amém? Amém. E tem pessoas que às vezes não respondem a mensagem. Ah, eu não tenho tempo. Eu já falei, tempo você tem. Você só está usando o tempo para outras coisas. Eu não estou te criticando, eu estou apenas colocando o que acontece. Não é assim? Quem concorda? Amém? Pastor tá Jeremias hoje, hein? Tá chorando, hein? Amém, amados? E é claro que a Bíblia ela dá exemplos de vários personagens que eles tiveram suas riquezas materiais. Abraão, Isaac e tantos outros. Mas eles foram homens comuns, conforme eu já falei aqui, mas que além dos bens materiais, eles eram prósperos em outras coisas, porque eles tinham os seus relacionamentos com Deus. Amém? E eles não eram prósperos somente na área financeira. E conforme eu já falei aqui, a prosperidade bíblica, ela está diretamente ligada ao fruto da obediência a Deus. De você estar alinhado com os princípios divinos. Diferente do acúmulo egoísta de bens. A prosperidade bíblica é a capacidade de cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, em todas as áreas de nossas vidas. Amém? Tem alguns pilares, algumas colunas sobre a prosperidade, além da prosperidade financeira. Tem a prosperidade espiritual, é onde a pessoa está embasada na palavra de Deus e na vontade de Deus. E Deus está com ela o tempo todo. A prosperidade emocional, a pessoa mantém um equilíbrio. Ela suporta as diversidades da vida. Ela sabe viver na abundância como também na escassez, como nós já lemos. Ela não se desespera diante das situações. E esse pilar, né, da emocional, ele está muito ligado ao pilar espiritual. Porque o espiritual vai agir no teu emocional. Amém? Tem o pilar da prosperidade intelectual, onde você assimila melhor as coisas. Você entende melhor as coisas. Você entende com clareza. Não adquire só conhecimento como sabedoria. Você usa esses ensinos que você absorve para você, para o seu crescimento e para o crescimento do outro. E também, conforme eu já falei, a prosperidade financeira. Que aí é você ter os seus recursos financeiros propriamente dito. Amém?
Mas muitos acreditam que prosperidade é só a prosperidade financeira. E só buscam ela. Mas do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Coloca pra gente, Júnior. Marcos 8, 35 e 37. Foi o que eu falei, mas é o que está na palavra. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? De que adianta você ter os seus bens materiais, mas ser instável espiritualmente? De que adianta você ter dinheiro e ser instável emocionalmente? Sem estabilidade emocional, a pessoa tem dificuldade nos seus relacionamentos pessoais, família, amizade, até nos relacionamentos amorosos. Tem dificuldade com relacionamentos duradouros. Há uma insatisfação pessoal. Mesmo com bens materiais, ela sente um vazio constante. Há uma ansiedade, há uma depressão. Eu acredito que todos aqui já ouviram falar da pessoa que tinha tudo, materialmente falando, mas atentou contra a própria vida. Não é assim? É triste, porque ela estava desequilibrada em outras áreas. Tinha tudo materialmente, mas, espiritualmente falando, ela estava fragilizada. Emocionalmente falando, ela estava fragilizada. Amém? Infelizmente, tem pessoas que têm os bens materiais, mas são vazias espiritualmente, emocionalmente. Vivem suas vidas sem um propósito. E o único caminho para verdadeira prosperidade, que é a prosperidade de Deus, é você colocar em prática os princípios dele. Os princípios que ele tem para cada um de nós, para as nossas vidas. E se você busca esses princípios, Deus se aproxima de você. Amém? Amém? E a passagem que nós lemos lá no início sobre José, fala que José estava no cativeiro e José foi próspero, mesmo no cativeiro. Mesmo servindo como escravo na casa de Potifar, ele era próspero. Mesmo ele preso, ele não era rico, mas ela era próspero. Amém? E aqui está o grande segredo. O Senhor estava com ele. Coloca para a gente, Júnior, por gentileza. Repetindo o que nós lemos. Gênesis 39, 2, 3. Ao segredo. E o Senhor estava com José. E foi varão próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, seu senhor, que o Senhor estava com ele. E que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Aleluia. Amém? E dando continuidade à leitura de Gênesis 39, coloca para a gente, Júnior, 21, 23, fala que José, mesmo saindo da casa de Potifar, sendo colocado no cárcere, mesmo no cárcere, ele foi próspero. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? E a história conta, né, que no cárcere ele encontrou o padeiro e o copeiro do Egito, do faraó, interpretou os sonhos e futuramente ele se tornou, resumindo, né, ele se tornou o governador do Egito. Amém? Amém. Mas lá atrás ele já era próspero, mesmo sem ser rico. Estão entendendo? Amém? Amados, por que
eu estou contando tudo isso também? O fim de ano está às portas. Está batendo a porta. 2026 está chegando aí. E é comum nessa época as pessoas fazerem planos, não é isso? Tem os seus projetos, e os projetos de dentro da gaveta. Ano que vem eu vou fazer isso. Ela começa a buscar a prosperidade, começa a buscar crescimento para as suas vidas. E é importante, claro que é importante nós buscarmos crescer, buscarmos prosperar. Só que nós devemos buscar nosso crescimento baseado nos propósitos de Deus. Os princípios, valores e preceitos do Senhor. Amém? Pedindo orientação a Ele o tempo todo. Porque muitas coisas poderão parecer boas aos nossos olhos, mas que ao final serão armadilhas, serão coisas para nos tirar do foco, para nos derrubar. Os irmãos conhecem a história de Ló, eu já contei aqui, que Ló, quando se separou do seu tio Abrão, ele olhou as campinas do Jordão e viu que eram maravilhosas, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Só que nós conhecemos a história de Ló. Foi só ladeira abaixo, desculpa a expressão. Eu acredito que Ló, ele queria o que fosse melhor para ele e para sua família. O projeto dele era o que fosse melhor. Mas o projeto dele não se baseou naquilo que Deus tinha. Ele foi com os olhos da carne. Coloca para a gente, Júnior, por gentileza. Gênesis 13, 10, 11. Como as pessoas falam, né? Para não ficar só nas minhas palavras. Vamos ler a palavra. Amém? E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quanto se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartando-se um do outro. Quer dizer, Ló se separou do seu tio Abrão e foi para as campinas do Jordão. E conforme nós falamos, a história não foi muito feliz para Ló. Amém? O que eu quero dizer com isso, amados? Busquem sempre a orientação de Deus. Busquem estar com Ele. E Ele vai estar com vocês. Amém? Vai dar a prosperidade completa, que é a prosperidade dele. Ele sempre quer o que é melhor para nós. E estar na presença dele, ter a palavra dele como base das nossas vidas. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca, nós já lemos isso. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Deus falando para Josué. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém? Tome cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, tudo está escrito no livro, porque o farás prosperar. Palavra de Deus para Josué, palavra de Deus para cada um de nós. Isso são princípios, preceitos e valores de Deus. Amém? A palavra de Deus para Josué é como se Deus falasse para Josué. Josué, esse povo vagou no deserto 40 anos. Porque eles não seguiram os meus preceitos. Eles não seguiram os meus princípios. E eles morreram lá. O Senhor está falando para Josué. Josué, agora você está assumindo o lugar de Moisés. Então, se apegue ao livro da lei. Não se afaste dele. E eu te farei prosperar. Josué, eu te farei se apressar, se destacar em conquistar a terra prometida. Amém? Coisa bonita, né? Como eu falei, né? A palavra prosperidade no hebraico é salar. É se apressar.
É conquistar algo com dinâmica, alguma coisa. É o que Deus está falando para cada um de nós. Se apegar a Ele. E Ele vai nos dar a prosperidade dele em nossas vidas. Amém? Para nós concluirmos, amados. Está faltando alguma coisa na sua vida para você conquistar a terra prometida? A terra que lhe foi prometida? Você tem alguma promessa? Amém? Você tem alguma promessa? Então, amados, se agarra com Deus. Porque Deus não quer que você fique rodeando no deserto. Porque o deserto não é o seu lugar. Amém? O deserto é lugar de passagem. Deus quer que você tenha uma vida em abundância. Deus quer que você seja próspero. Ele quer que você tenha a prosperidade emocional, prosperidade espiritual, intelectual e também financeira. É um conjunto de coisas. Mas ele quer que você se coloque totalmente nas mãos dele. Que ele quer que você o deixe trabalhar nas suas vidas. Não se prenda aos conselhos do mundo. Tenha base na sua vida a palavra de Deus e será bem-aventurado e próspero. Salmos 1:3, Júnior, por gentileza. Bem conhecida essa passagem, né? E muito bonita. Como todas as passagens. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? A árvore plantada junto a ribeiros de águas, mesmo no tempo de sequidão, mesmo no tempo de escassez, ela não seca. E os seus frutos não caem. Amém? Deus quer que cada um de nós, que nós estejamos plantados junto a Ele. E mesmo que haja situações de escassez, nós iremos prosperar. Porque o Senhor é quem nos sustenta. Amém? E tudo quanto fizermos, prosperará. Amém? Para não perder o costume de hoje, olha para a pessoa que está próxima para você e fala para ela: se plante junto ao Senhor. E Ele te fará prosperar. Em todas as áreas de sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, igreja? Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, Pai amado. Que nós possamos ter a certeza, Pai, que a prosperidade vem de ti, Pai. Em todas as áreas de nossas vidas, quando nós nos plantamos no Senhor. Ribeiro de águas, que faz nossa vida florir, nossa vida frutificar, pois nós estamos juntos de ti, Pai amado. E quando nós buscamos a tua face, o Senhor se aproxima mais de nós. Que nós tenhamos esse entendimento, Pai, de buscar o Senhor em todo o tempo, para que nós tenhamos a prosperidade espiritual, emocional, intelectual e a financeira também. Mas que nós estejamos embasados na tua palavra, sabendo que o Senhor sabe de tudo o que é melhor para nós. Que nós tenhamos a consciência, Pai, que ser próspero não é somente ser rico. Ser próspero é não passar necessidade. E se nós estamos contigo, nós não passaremos necessidade, pois o Senhor cuida de nós. Continua falando conosco nesse dia. Dai-nos um domingo abençoado na tua presença, direcionado pelo teu Espírito Santo.
É o que eu te peço agora e te agradeço, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenha um domingo abençoado, abençoador, em nome de Jesus.